Uma construção histórica no bairro do Bexiga, em São Paulo, já foi cenário de uma história de horror que faz lembrar o roteiro do filme O Iluminado. Uma mulher viveu sozinha ali, da sua infância até a morte. Mas não é à toa que o casarão ganhou fama de assombrado, inspirando lendas e apavorando as crianças de rua. Estamos falando da casa da Dona Yaya, a prisão domiciliar de uma órfã de destino trágico. Olá, eu sou Dani Hartwig e você está na Quinta do Terror, aqui no canal Crime, Batom e Chocolate. Hoje nós estamos experimentando esse novo formato em podcast e estamos abertos a sugestões. Se vocês acharem que alguma coisa deve melhorar, implementar alguma coisa, fiquem à vontade, comenta aqui embaixo que eu leio tudo, porque esse canal é para ser um canal de amigos, de pessoas que interagem e que se tratam sobretudo com muito respeito, mas também é um canal para falarmos de true crime, mas hoje, quinta-feira, nós vamos fazer de conta que somos crianças num acampamento de verão, estamos ao redor de uma fogueira contando histórias de terror, mas essa tem um fundo de verdade, real, literal, documentada. Então, bora comigo para a história? O antigo casarão, que hoje abriga a sede do Centro de Preservação Cultural da USP, foi residência de importantes clãs do passado paulistano. Mas os últimos moradores da casa foi a tradicional família Melo e Freire. O político e fazendeiro Manuel de Almeida Melo Freire veio de Mogi das Cruzes e se mudou para lá no início dos anos 1900, ou seja, no iniciozinho ali do século 20. A data não é bem precisa, tem fontes que falam uma coisa, fontes que falam outra, então eu prefiro ficar neutra e dizer o que realmente foi. O início dos anos 1900, início do século 20. Ok? O Manuel se mudou para esse casarão com a esposa e os 4 filhos. E foi então que desgraças em série começaram a acontecer sobre aquele teto. Sebastiana de Melo Freire era a filha caçula de Manuel e de sua esposa Josefina Augusta de Melo. Mas todos chamavam a criança carinhosamente de Yaya. E foi assim que ela ficou conhecida durante toda a sua vida e até depois da sua morte. Minhas anotações, gente. A Yaya nasceu no dia 21 de janeiro de 1887, num palacete de 2 andares da rua 7 de abril. Mas não demorou para que a criança fosse marcada por perdas terríveis. Uma irmã perdeu a vida asfixiada com apenas 3 anos. E ninguém consegue explicar como isso aconteceu. Pouco tempo depois, outra irmã, aos 13 anos, perderia a vida ceifada pelo tétano. Naquela época, tétano matava muito, porque ainda não tinha vacina,
Então o tétano até hoje é perigoso, né? Mas naquela época era uma doença muito mais perigosa e muito mais letal do que hoje em dia. Então, Yaya já tinha perdido 2 irmãs. Mas como se não bastasse, ali no iniciozinho dos anos de 1900, seus pais se foram com apenas 2 dias de diferença. Então ficaram os órfãos, Yaya, de 14 anos, e Manuelzinho, de 18, que era o irmão mais velho da Yaya. Os dois ficaram sob os cuidados da madrinha da Yaya, a Elisa Grant. E também foi nomeado um tutor para eles, que é um outro Manuel Joaquim de Albuquerque de Lins. Tem muito Manuel nessa história, gente. Então minhas anotações estão aqui para eu não me confundir. Então, menor de idade, sem os pais, só com o irmão mais velho e de família rica, Yaya foi enviada para estudar no internato do tradicional colégio Nossa Senhora de Sion, onde permaneceu até os 20 anos de idade. Yaya era uma menina muito estudiosa. Então, nesse período que ela ficou nesse colégio interno das irmãs, ela aprendeu francês, que ela era fluente, escrevia super bem, tocava piano lindamente, adorava artes plásticas e praticava fotografia, que era uma coisa assim inédita, era moderno para uma mulher fazer naquela época. E para vocês terem uma ideia, gente, desculpa, alergia. Passou? Vamos continuar. A Yaya era fotógrafa, como hobby, claro. Naquela época, mulheres fotógrafas só como hobby e mulheres muito modernas. Então, a Yaya, além dela fotografar, ela tinha o seu próprio laboratório, onde ela revelava e ampliava suas fotos. E parece que a vida voltou ao normal para Yaya, né? Mas não. O único irmão que lhe restara, o Manuelzinho, se formou em Direito na Universidade do Largo do São Francisco e não perdeu tempo. Foi embora daquele lar malfadado e abandonou a irmã, a jovem Yaya, que tinha recém saído do colégio interno lá, onde ela estudou com as freiras. Apesar de ser uma herdeira rica, Yaya ficou sozinha na imensidão do palacete, sendo cuidada apenas pelos empregados e tutores. Ninguém da família olhava por ela. Provavelmente ela tinha tios, primos, mas naquela época as distâncias pareciam ser maiores do que são hoje, por causa da
modernidade que nós temos hoje, que não tinha naquela época, né? E vocês lembram que eu acabei de falar do Manuelzinho, o irmão mais velho da Yaya, que ele saiu de casa? Pois é. Aproximadamente no ano de 1905, numa viagem de navio para a Argentina, ele desapareceu misteriosamente no camarote do navio. Há suspeitas, e eu tenho certeza absoluta, fonte, vozes da minha cabeça, é que ele tirou a própria vida se jogando no mar. Então, o tempo foi passando e em 1918 a Yaya começou a exibir os primeiros sinais de que sua saúde mental não estava boa. Ela começou a dizer que ia morrer a qualquer momento e chegou até a redigir a lápis o seu testamento e já de imediato começou a distribuir as joias da família para os empregados. Em 1919, no ano seguinte, a Yaya teve um surto psicótico. Ela pensava que todo mundo, qualquer pessoa, especialmente homens, é claro, queriam violá-la e tirar sua vida. Nessa época, ela deixou de comer e tentou tirar a própria vida. E ela só tinha 31 anos de idade. Então, médicos foram chamados e inicialmente a dona Yaya, como ficou conhecida, ela foi diagnosticada com paranoia, delírio sistemático agudo e psicopatia de caráter hereditário. Por pura sorte, ou talvez por se tratar de uma herdeira da sociedade paulistana, dona Yaya não foi considerada possuída por demônios, que era uma coisa bem comum na época. Quando alguma pessoa começava a dar sinais de transtornos mentais, as pessoas diziam naquela época que ela estava possuída e se recorriam aos padres e pediam logo um exorcismo. E exorcismos esses que muitas vezes eram trágicos, chegavam a fazer a pessoa supostamente possuída perder a própria vida nos rituais de exorcismo. Hoje, nós sabemos que provavelmente a dona Yaya era esquizofrênica. Gente, eu não sou profissional de saúde mental, mas eu gosto, sou curiosa, eu gosto de estudar, de pesquisar sobre o tema. E aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, vou fazer um adendo. Saúde mental é um tema que deve ser falado, que deve ser divulgado, que deve ser conversado. Gente, eu acabei de falar Setembro Amarelo aqui, porque eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2024. Mas se você estiver assistindo aí, quem sabe, em qualquer mês daqui a 20,
30, 40 anos, se a Terra ainda existir, eu espero que até lá esse tema já tenha sido muito mais discutido. Gente, com saúde mental não se brinca. Saúde mental é coisa séria. Mas voltando ao caso, quando Dona Yaya tentou tirar a própria vida, ela foi internada por mais ou menos 1 ano no Instituto Paulista, e depois desse período, os médicos recomendaram que ela fosse tratada em casa. Mas quem tinha lá para cuidar da Yaya? Alguns empregados. E nós estamos falando do ano de 1920, segundo a documentação oficial que trata do caso, tá? Então, Yaya, ainda jovem, com 31 anos, apesar de naquela época ela já ser considerada uma solteirona, nem pra tia a pobre coitada ficou, porque foi a única sobrevivente da família, pelo menos ali da família próxima, né? Então, com 31 anos, a Yaya perdeu o controle sobre a própria vida ao ser considerada fora das suas faculdades mentais. Ou seja, ela foi considerada insana e foi interditada. E apesar de viver no casarão e sob constante vigilância dos empregados, a situação da Dona Yaya só se agravou. E o palacete, claro, se transformou no manicômio de uma paciente exclusiva. As janelas só podiam ser abertas do lado de fora. Vocês sabem aquelas janelas que tem uma parte que fecha por dentro e depois tem uma parte que fica por fora, que abre, umas janelas antigas de madeira? Eu imagino, pelas fotos que eu vi durante a pesquisa, eu acredito que era mais ou menos assim. Então, a janela pelo lado de dentro, onde tinha o vidro, permanecia trancada e, às vezes, eles iam do lado de fora e abriam aquela parte de madeira. E isso lá uma vez ou outra, tá? E, gente, vocês sabem como? Vocês têm uma noção de como era servida a alimentação, a comida da Dona Yaya? Não? Alguém se arrisca? A comida dela era entregue através de um buraco na parede do quarto. Precisa de mais? Mas tem. Tem mais. Então, Yaya, a herdeira rica, era a louca aprisionada, sozinha, em uma mansão deserta. Era o cenário perfeito para que a casa começasse a ter fama de mal assombrada. E a fama de mal assombrada pegou, principalmente com a ajuda de periódicos sensacionalistas, como o jornal, gente, o nome desse jornal, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, porque é um nome tão esdrúxulo.
O jornal O Parafuso. Vocês já imaginam, só pelo nome, que coisa boa não é publicado, não era publicado nesse jornal, né? É um tabloide de hoje em dia. Então esse Parafuso aí, né, um jornal respeitável, tabloide, começou a publicar uma série de reportagens abordando o estado mental da rica herdeira. Dona Yaya não pôde ver a luz do dia até os seus 65 anos, quando finalmente alguém lá que administrava o dinheiro dela, né, a herança dela, que a família toda morreu e ela ficou com a herança toda. Então alguém lá que administrava, porque nessa época ela já não tinha mais tutor, não tinha madrinha, não tinha ninguém por ela, né? Deveria ter um escritório de advocacia contratado, né, para fazer essa parte burocrática e tratar do dinheiro da dona Yaya, para pagar empregados, pagar médicos, né, tudo que ela precisava, apesar dela viver em condições precárias, né, tadinha? Ai, meus óculos estão incomodando hoje, tá caindo toda hora, acho que eu preciso mandar apertar. Então, finalmente, alguém permitiu que construíssem um solário para dona Yaya. Solário, gente, é um local que fica assim, nessas casas mais chiques, onde antigamente as pessoas iam, tipo uma varanda, assim, onde as pessoas iam para tomar banho de sol. Porque naquela época eles achavam, isso aqui ela já está com 65 anos, mas ainda assim, né, naquela época mais antiga, eles achavam, como de fato, né, ajuda muito. O sol era importantíssimo para curar doenças. O sol era praticamente um cura-tudo naquela época. Mas só foram permitir a dona Yaya tomar um solzinho, tadinha, de vez em quando ela já estava com 65 anos de idade, gente. Se fosse hoje em dia, dava maus tratos a idoso. Estatuto idoso pegava. Bom, e assim foi a triste vida de Sebastiana de Melo Freire, a mulher mais solitária e infeliz de São Paulo. Ela faleceu aos 74 anos, em 1961, de insuficiência cardíaca. Mas e a casa? Eu não falei para vocês que a casa é assombrada? Bom, a casa permaneceu lá, inabitada até 1991, quando ela passou por uma reforma e hoje é a sede do Centro de Preservação Cultural da USP. Isso porque a dona Yaya não tinha herdeiros e era imensamente rica. Então, quando ela faleceu, ficou estabelecido que tudo que era dela ficaria para a USP. Então a USP, salvo engano, no início dos anos 2000, já inaugurou ali o Centro de Preservação Cultural, né, da universidade. E essa casa hoje está aberta à visitação e é gratuito, tá? Quem quiser ir lá se aventurar pelos corredores, pelos quartos, fica à vontade. Eu vi fotos, eu nunca fui, tenho vontade. Vi as fotos da casa antiga.
hoje restaurada como museu. A casa é simplesmente linda, gente. Vale a pena visitar. Mas eu falei pra vocês, eu tô falando desde o início que hoje é a Quinta do Terror. Cadê a assombração? Bom, gente, o ar medonho do local, daquela casa, atrai pessoas de todos os lugares. Muita gente vai lá visitar. Tá, Dani? Mas e a assombração? As pessoas que vão lá visitar dizem que ainda é possível ouvir gritos, vozes e choros da moça assustada e louca. Também há quem jure que o fantasma da Dona Yaya aparece em uma das poucas janelas se alguém for procurar por ela durante a noite. Mas cuidado, quem avisa amigo é, e eu sou amiga de vocês. Porque aqueles que já ousaram procurar pela Dona Yaya na penumbra da noite contam que precisaram sair correndo, porque Dona Yaya, a herdeira louca, tenta enforcar quem se atreve a incomodá-la. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, minhas anotações são lindas, né? Nem pra eu... Ah, mas é assim que é bom. É assim eu não improviso. Vamos lá. Cadê? Eu me perdi aqui, gente. Assim, né? As pessoas fogem de lá correndo porque ela tenta enforcar quem vai lá incomodar sua paz, tranquilidade, sossego. Porque, pobrezinha, convenhamos agora, sem brincadeira, a mulher deve ter se acostumado, né? Tadinha, ficar sozinha a vida inteira naquela casa, sendo tratada como uma louca, desprezada pela sociedade, porque naquela época famílias que tinham pessoas com transtornos mentais ou alguma deficiência física, a primeira coisa que fazia era procurar esconder. Tanto é que tem o quarto dos enjeitados, vocês já devem ter ouvido falar, né, que era um cômodo nas casas onde os membros da família que tinham problemas mentais ou alguma deficiência física, alguma deformidade, eles eram trancados lá, esquecidos. Era quase jogar lá dentro, trancar e jogar a chave fora. E a Dona Yaya ainda teve o privilégio de ter empregados cuidando dela, né? Mas mesmo assim, ela não teve o quarto dos enjeitados, ela teve a mansão da enjeitada, da louca. Mas agora eu quero saber de você. Você já foi visitar um antigo casarão? Ouvir um piano tocar sozinho, vozes, grito, choro? Conta pra mim aqui nos comentários. Bom, gente, essa foi a história de uma mulher que provavelmente era depressiva, também com tanta tragédia que ela sofreu na vida, né? E esquizofrênica.
e ainda incompreendida pela sociedade da época. E se você gosta de casos assim, que mexem com o imaginário popular e fazem a gente se arrepiar ao andar por uma rua escura, já sabe. Toda quinta-feira temos a Quinta do Terror aqui no Crime Batom e Chocolate. Vamos ver se talvez a semana que vem eu faço de uma outra forma ou se eu faço ainda nesse formato podcast. Mas estamos combinados. Quinta-feira aqui para Quinta do Terror. E se na sua cidade ou região tem alguma lenda urbana interessante, deixa nos comentários que eu vou trazer para vocês. Estamos combinados? E se você curte casos criminais, já anota na agenda. Nesse próximo sábado, nós vamos conhecer a história do Filho da Luz e seus crimes bizarros. O cara que foi um SK, que foi o primeiro paciente do manicômio judiciário do Rio de Janeiro, paciente 0001. Quem gosta de true crime aí já deve saber de que eu tô falando. Gente, então por hoje é isso. Vamos aos poucos melhorar esse formato, mas temos um encontro marcado quinta-feira, a qualquer hora da noite, para mais um caso de terror, mas que o objetivo não é assustar ninguém. O objetivo é simplesmente contar uma história pitoresca que acabou se tornando uma lenda urbana em algum lugar aí desse nosso Brasil, ou até do exterior. Se você mora no exterior ou conhece alguma lenda urbana com um fundo real de algum país, manda pra mim, bota nos comentários. Meus contatos estão todos no box de informação. Me segue no Instagram, que lá tá fervendo. Lá tem muita foto, muito caso, vídeos curtos. Tá fervendo. É tudo Crime Batom e Chocolate. Vocês vão achar super fácil. Gente, agora eu vou fazer aquele pedidinho que todo mundo faz. Por favor, me segue, curte, comenta muito. Principalmente se você tem um caso que quer ver contado por mim, seja nesse formato ou seja em outro que a gente está testando. Compartilha e vamos fazer esse canal crescer. Vamos fazer a nossa família crescer, o nosso círculo de amigos crescer. Combinados? Gente, fiquem com Deus. Cuidado com a dona Yaya. Quem for aí de São Paulo, que for comer uma pizza no Bexiga, cuidado com as ruas escuras. Vão pela luz do poste, por favor. Se cuidem. Fiquem com Deus. Beijo!